Então, eu crio este processo. Então, assim, o que eles não conseguem fazer, às vezes, em 8 horas, nós fazemos normalmente em 1 hora e meia, com muito foco, muito objetivo, e eu tenho a oportunidade de trazer boas práticas também. Seja bem-vindo ao primeiro podcast da Guia-se. Um momento muito especial que eu trouxe um amigo muito querido, que a gente vai falar sobre empreendedorismo, alta performance, desenvolvimento de líderes, e é uma história fantástica. Então, primeiro, eu preciso pedir para você dar uma verificada se você já está inscrito, deixar seu like, deixe seu comentário, que vai ser muito legal para a gente entregar esse conteúdo para ainda mais pessoas. E aqui, André Giroto, tudo bem, meu querido? Fala, Zé, primeiro, obrigado pelo convite, né? E aí, falar de empreendedorismo, falar pra turma, respeita a nossa história, né? Respeito. Porque Tá? faz tempo que nós estamos nessa estrada, hein? Juntos, inclusive, tem o quê? Uns 20 anos aí Mais ou menos, empreendendo e fazendo e voltando e crescendo, subindo e caindo, né, cara? Então, pra mim é uma honra estar aqui com vocês. André, eu empreendo com a Guia-se desde 97. E você, logo depois. Desde quando? Se for contar todas as histórias de moleque, né? Tudo que a gente precisou fazer para sobreviver, né? Eu lembro que eu tinha uma unidade, uma diretora lá em Curitiba. Cada vez que a gente fazia uma convenção, uma reunião, eu acabava contando uma história. Ela falou, André, eu fiz uma lista aqui das coisas. Na minha lista já deu assim umas 33 trabalhos e atividades que você já teve na sua vida, de profissões que você já fez. Isso antes dos 18, né? Quantos anos você tem, né? Porque parece que tem um século. Falei, eu fiz muita coisa já, né? Mas a empresa mesmo, CNPJ, primeira empresa, montar a primeira empresa foi em 98, né? Tinha 18 anos, foi em 98 que a gente montou a primeira ideia aí de empresa, CNPJ, contratando gente, contador, né? O resto era tudo informal, né? Poxa, e assim, me identifico demais com isso. Vendi chinelo magnético, fui dono de cocheiro de cavalo, tive uma empresa de transporte urbano, vulgo, a gente pegava entulho na rua, olha só, né? E em algum momento a gente acende uma luz e a gente descobre aquilo que a gente quer. E você, aconteceu isso também. Professor de educação física, e aí como que descobriu a área de treinamento? Então, tem muita relação com esse negócio de professor de educação física, que na verdade as pessoas falam, pô, você fez educação física, você gostava? Eu falei, não, porque estava em escola pública, né? Eu vendia crisântimo, vasinho de flor para cemitério, então eu tinha uma Kombi detonada do meu tio enroscada lá. Eu levava e era tudo mal feito, porque eu pegava o resto do resto. Então eu tentava vendia aqui no Cemitério da Saudade, tá? E eu tava na escola pública ali em Campinas, não fazendo nada, né? E aí tinha pouco relacionamento com meu pai, até então quase nenhum. E aí uma amiga minha perguntando, né? Você vai fazer faculdade? Você vai fazer faculdade? Eu falei, que faculdade? Não tem condição, não tem nem onde morar direito, eu vou fazer faculdade. E aí tem a história de eu acabar me relacionando um pouco com meu pai nessa época, e ele fazia a mesma pergunta. E me incentivar, né? Faz alguma faculdade, nós damos um jeito aí, né? Pensei, né? Aí ele tinha uma condição boa, mas eu vou passar em que faculdade, cara? E aí eu comecei a olhar, né, as faculdades federais, esquece, né? Aí eu comecei a olhar PUC e outras faculdades, aí eu olhar educação física, tipo, era um por vaga. Aí eu falei pra minha amiga, o que você acha? Eu faço uns esportes, eu corro de vez em quando, eu vou fazer educação física. Ela falou, bom, é um por vaga, se eu souber escrever, eu acho que já vai dar certo de você passar, né? Cara, aí passei na educação física, mas me identifiquei, né? Porque sempre de comunicação, envolvendo com as pessoas, mexendo, né? E quando eu passei em educação física, foi engraçado, o ano de 98, ele começou antes, porque a do ano letivo aumentou a carga horária. Então começou uma semana antes do carnaval. A primeira semana de aula normalmente já não é nada na faculdade, né? Por causa dos trotes. E aí começou uma semana antes do carnaval. Beleza. Cara, nada de aula, né? E aí eu fiz amizade com os veteranos, os caras do terceiro e quarto ano. Fiquei muito amigo dos caras. Pô, primeiro dia, muito amigo dos caras. E aí um deles trabalhava na maior academia de Campinas, na época, chamava Athletic Center, na época, 20, 30 anos atrás, né? E aí eu falei, cara, eu precisava fazer um estágio e eu quero ir pra melhor, né, academia. Ele falou, pô, dá um pulo lá, fala lá com a turma lá e fala aqui, né, não sei o quê. Cara, fui lá, cheguei, fui fazer uma entrevista, cheguei do nada. Tinha a diretora lá na época da academia, né? Lembro até hoje, chama Linda Mar. Fiz uma entrevista com ela, não tava precisando de gente, mas gostou de mim. Ela falou, eu preciso de uma pessoa do meio-dia às 2 da tarde, que é o horário que o professor sabe pra almoçar. Você vem? Veio. Perdi a aula, ia pagar R$ 2,50 por hora, tipo R$ 5 por dia. Era menos do que o transporte. Cara, o resumo é, passei nessa entrevista, fiquei lá 6 meses, e aí ela me pediu um documento de estágio. Ela falou assim, agora precisamos formalizar, porque o pessoal do administrativo tá pedindo, senão dá trabalhista.
traz o documento de estágio. Fui na faculdade, pedi o documento de estágio, a faculdade falou, não, você só pode fazer estágio a partir do 3º ano, 6º semestre. Pois é. Aí voltei e falei pra ela, falou, olha, não tenho documento, porque eu tô no 1º ano. Ela falou, mas você não podia estar trabalhando, nem fazendo estágio. Aí ela me dispensou, e aí foi aí que eu montei minha academia. Eu falei, ninguém vai me contratar, porque eu não posso fazer nem estágio. Aí eu montei uma academiazinha pequenininha, tá? E começou essa história, né, cara? Legal. E, assim, as dificuldades que a gente vê hoje são bem diferentes das dificuldades que a gente via na nossa época lá. Porque você fala de internet... Eu comecei a trabalhar com internet, era na internet de escada. Então, eu ia vender, quando eu vendia anúncio, André, eu ia falar pro cara assim, ó, eu vou colocar seu anúncio daqui a 6 meses, né? Na verdade, o software não estava pronto. O cara falou, não, tudo bem. Por quê? A grande maioria anunciava ou em jornal ou em lista telefônica, que demorava 1 ano. Então, a velocidade do que acontecia, as coisas eram diferentes. Isso é bom e isso é ruim. Né? Olhando assim, tem coisa que podia ser muito mais rápido. Mas não dava tempo de acertar mais um pouco o modelo de negócio para a gente caminhar em direção àquilo que a gente achava que era o sucesso. E como que foi esse encontro? Beleza, comecei na educação física, montei minha academia e agora eu entendo que eu consigo partir para outros voos, como treinamento, né, que você... A gente fala aí do empreendedor raiz, né? Não sei se o pessoal vai gostar desse termo, né? Mas independente. Cara, assim, fazia as coisas por necessidade, no peito, na raça, na coragem. Quando eu montei essa primeira academiazinha, era micro, era uma casa que eu aluguei com os equipamentinhos ali tudo acabado. Só que muito dedicado, muito esforçado. Então eu atendia na recepção, eu limpava o chão, eu fazia isso, eu fazia um pouco de tudo, dava aula de ginástica. Não era professor de ginástica, mas precisava, cara, fazer. E vai pegando jeito. E aí, fui pegando um pouco de aptidão, e aí veio a indicação. Não fazia marketing, não sabia o que era isso. Eu não troquei o nome que tinha na porta, porque eu não tinha dinheiro para trocar. E aí a coisa foi pegando, e a gente vai aprendendo, né? Pequenos macetes. Então, por exemplo, o pessoal chegava, olhava, mas é só isso? Era uma salinha assim, né? Na época não tinha conceito de estúdio, era... Sim. Eu falava, então, aqui é para atender personalizado, né? Quer dizer, isso há 30 anos, você entendeu? E aí a coisa foi crescendo, não cabia mais gente. Depois de 1 ano, eu comprei a Athletic Center, né? E aí a gente começou a crescer. Só que aí vem a autoconfiança, né? Que você é bom, que você sabe tudo. Só que, cara, não pensava em escala. Hoje todo mundo já monta o seu negócio pensando em escala. Isso é escalável ou não? Primeira pergunta que a gente faz aí pros meninos aí, quando vem oferecer a empresa, falam, nós somos sócios, né? Hoje a gente tem participação em algumas empresas, vai se atrevendo um pouco nesse negócio de investidor anjo. Mas a primeira pergunta, como o seu negócio é escalável, né? Não, o negócio é... Cara, na época não tinha negócio de escalável, não, bicho. Eu atendia cliente o máximo que dava, do jeito que eu conseguia. Vai contratando gente, ninguém faz exatamente como a gente, porque é serviço daquele jeito que você faz como dono. Cara, eu comecei a surtar. Eu tava com 80 funcionários e eu matava. Eu chegava na academia, eu tinha 5, tava com 5 academias, né? Crescimento absurdo, não tinha nem caixa para fazer isso. Eu chegava derrubando a turma, pé no peito, cara. E aí, um dia, alguém falou assim pra mim, um aluno, né? Que eu fazia uns personal com os alunos, tudo executivo de grande empresa. Falou, cara, posso te dar uma dica? Você precisa fazer um curso de liderança. Em 99. Você precisa fazer um curso de liderança, cara. Você não pode chegar isso. Eu falei, meu pessoal, não faz o que eu quero, pô, do jeito que eu quero. Parece que é... Ok, não, vai fazer. Eu cheguei uma vez, chegar pros professores, tinha 8 professores na sala. Eu achei que o atendimento não tava bom. Porque eu vi aluno procurando, tudo bem, 100 alunos na sala. Sim. E tinha 8 caras, né? Aí eu chamei os 8 e falei, o negócio é o seguinte, vocês não estão atendendo, vocês não estão se movimentando. Ah, muita gente. Eu falei, sai os 8, eu vou atender sozinho os 100. Se eu conseguir durante 1 hora atender os 100 sozinho, eu vou demitir os 6 tudo. Querem fazer uma aposta comigo? E o cara viu, né? Falou, cara, na boa, eu acho que sim, o pessoal tem que melhorar. Você tem que fazer um curso de liderança. Aí me indicou uma maior empresa de treinamento de liderança do mundo. Lá em São Paulo. Quando eu vi o preço do curso, eu caí de costa, cara. Não tinha noção. E aí ele incentivou, fui lá, parcelei. Falei, vou fazer, cara. Aí fiz um curso de liderança nessa, que era considerada... Não, Dale Carnegie. A Dale Carnegie, é. Sensacional. Lá em São Paulo, fiz lá na matriz, onde foi a primeira, né? Sim. A Dale Carnegie foi a primeira lá, mas já tinha passado para a mão de um outro sponsor, né? Então ali é raiz mesmo, Dale Carnegie é raiz. E aí, é um curso longo, 3 meses, tinha que ir para São Paulo toda semana e tal. Aí, durante o curso,
Eu não tinha nem roupa para ir, Zé. Eu ia de calça de academia, de shorts de Sei, academia, sei. e camisetinha de academia, regatinha. E, cara, do meu lado tava o diretor da Santista Têxtil, o diretor da Singenta, o presidente, cara, só diretor, CEO de mega empresa, né? Cara, eu me sentia um ridículo ali, né? Mas eu botava a cara pra fazer, né, cara? Eu tinha 22 anos, 23 anos, e os caras... E aí a diretora de treinamento me chamou na terceira sessão, a diretora do Estado de São Paulo, falecida, mas a quem eu devo quase tudo que eu tenho de treinamento, eu comecei com ela, né? E ela me chamou e falou assim, você nunca pensou em fazer isso? Eu falei, isso o quê? Dar treinamento. Eu falei, eu? Coitado de mim, eu não sei nem falar português direito, tudo, né? Ela falou, não, você tem potencial para estar aqui na frente ensinando outros líderes. Porque você aprende rápido, você é dedicado, você é esforçado. Você tem mais funcionário do que alguns aqui. O cara não lidera os 2.000, né? Você lidera mais gente direto. Você é relativamente um empresário de sucesso. Não. E ela me incentivou a fazer isso, cara. Aí eu falei, quer saber? Fiquei pensando, vou aprender. Mesmo que não dê certo, eu vou aprender coisa pra caramba. E vou usar pra mim, pro meu negócio, pro meu business. Não pensava em ser treinador corporativo nunca. Cara, eu lembro que ela foi para Campinas para conhecer lá os negócios e não tinha roupa. Ela foi comigo no shopping. Aí a gente foi na Colombo e comprava assim, sabe o manequim montado? Terno, gravata, vem tudo junto. Terno, gravata, camisa, vem um conjunto assim, ó. Meia e sapato e o cinto. Aí comprei 3 manequim inteiro assim, ó. Igual pra usar. Não sabia dar nó de gravata. Chegava para dar treinamento, maior vergonha. Tinha o Aguinaldo que estacionava carro na frente da Dale Carnegie. Sim. E ele tinha uma gravata. Aí eu falei, Aguinaldo, como é que dá o nó de gravata? Aí o manobrista ali, porteiro, que dava os nós de gravata. Se fosse hoje no YouTube, você entrar lá, tem, mas não tem. Hoje os caras não usam mais. Zé, o meu sonho era depois comprar ternos top. Cara, aí fui crescer, fazendo as coisas. Me apaixonei pelo negócio de treinamento. Fizeram a proposta para eu ser gerente comercial, né? Pra Campinas, região, tal. Pô, cara, abandonei o negócio da academia. Vendi, né? Você lembra disso aí? Acho que vendi as academias em 2005, fechei umas unidades, vendi outras e peguei o negócio do zero para ser treinador corporativo. Já estava 4 anos dando treinamento para grandes líderes, estudando, aprendendo muito, cara. Com os caras aprendendo muito. E meu sonho era... Pô, o terno da Colombo, né, cara? Nada contra a Colombo. Se estiver assistindo aí a Colombo, aí eu posso dar até treinamento. Mas, cara, era R$99 na época. Cara, eu lembro que eu fui lá na Brooksfield, comprei 6 ternos. Era tipo assim, R$1.900 cada terno. Comprei 6 ternos, tudo degradê, assim, ó. Então, lá no meu armário, comprei depois uns ternos da Calvin Klein. Eu tenho 10 ternos, Zé. 10. Não usa mais nada, nem gravata. Eu tenho 4 gavetas de gravata que eu tenho dó de mandar embora. Hoje ninguém usa. Você vai nos lugares, os presidentes de empresa estão assim, igual você, ó. Presidente de empresa, caminho. Mudou muito, cara. Era aprendedor de gravata. Aprendedor de gravata. Cara, também. E aí, a história vai... Aí eu não conseguia trabalhar para os outros, né, cara? Eu queria empreender. Aí eu trazia ideias, só que a Dale Carnegie é uma empresa global. Você não pode implantar a ideia, criar um curso seu, fazer uma coisa só. É um padrão, né, cara? Uma franquia, tá certo? Sim, franquia. Aí eu, não encaixa, cara. Aí eu montei em 2006, saí em 2007, montei a Net Profit. E aí o que eu fiz? Montei no modelo de franquia. O barato. Nós montamos 27 unidades em um ano, né, cara? Sim. Outra loucura também. Falando aí pros empreendedores... autoconfiança que vem com sucesso, primeiro problema, você acha que você é Deus. 2, expansão desenfreada. Vamos fazer, sem estrutura, sem entender do negócio, Depois sem gestão, Depois a gente vê. Hoje eu já não aconselho mais tanto dessa forma, né, cara? É um barato, né? Né? Antigamente fazia, né, cara? E para mim foi uma honra participar desse processo de franquia, né? Naquele momento a Guias também tinha se tornado franquia. Você falou, me dá uma mão aqui, poxa... O negócio ali Eu acho que você decidiu montar a franquia depois que nós montamos, porque a ideia era minha de franquia e você copiou a ideia, não foi? A ideia foi minha. Eu tive a ideia primeiro de ser franquia. Bom, a grande questão é que sempre a gente, no crescimento, a gente quer crescer com pessoas que são interdependentes. Pessoas que estão do nosso lado, que acreditam no nosso projeto, mas que são empreendedores por si só. Porque acho que é uma tendência. A gente não quer ter unidades onde você fica, pelo menos no meu caso, né, André, com franquia, eu não quero ter o controle 100% da unidade, mesmo porque não dá. Uma agência digital, lá eu vou ficar vendo o que ele está fazendo. Não, ele tem que ter a responsabilidade. Você também. Vai ter alguém lá numa unidade Mato Grosso, em outro lugar, como que você vai controlar aquilo que a pessoa está fazendo? Ela tem que ter essa vontade que você tem para poder duplicar o negócio e caminhar.
E os caminhos vão aparecendo, né? Mas você contou muitas histórias legais aí de desenvolvimento. Conta uma história difícil que você passou, você falou assim, tem um... depois que você passou, você falou assim, eu não sei por como que eu passei por isso. Você lembra? Vem alguma coisa agora na sua cabeça ou não? Talvez da pandemia. Eu lembro que você passou... Pandemia eu prefiro não comentar. Não, nas academias mesmo. Quando eu fiz a expansão muito rápida, o que acontece? Não tinha caixa. Aí foi a primeira coisa que eu aprendi na minha vida, cara. O problema não é crescer, não é falta de cliente, não é nada, é caixa. Você precisa sustentar isso aí. Você monta um negócio, você tem cliente, só que você tem que sustentar aquilo. Então, você não tem fluxo de caixa, você não consegue montar. Né? Tudo é assim, né? Treinamento. Então, foi a primeira coisa. Não tinha fluxo de caixa, ia buscar fluxo, giro de banco, era bem complicado. Quando eu decidi fechar, eu vendi a academia para uma rede, mas aí eu não tinha noção do que era passivo. Então, assim, só de trabalhista era mais ou menos o valor que eu tinha vendido. Você entendeu? Não tinha noção de passivo. Eu tinha parcela, cara. Equipamento é caríssimo. Parcelava, esteira. Sim. Esteira custa, sei lá, uma esteira profissional que a gente tinha. Hoje, sei lá, 20 mil reais. Era preso um carro. Então, quando eu fechei, eu vi que o que eu ia receber era menos do que eu tinha para pagar. E eu não tinha lastro. Eu não tinha acumulado riqueza. Sim. Porque montar negócio era só investir. Então, assim, eu passei uma fase bem complicada, cara. Bem complicada, porque eu, ao fechar, finalizar o negócio, eu percebi que eu estava quebrado, na verdade. Olha que loucura, você vai empurrando, né? Então, foi uma fase muito, muito, muito difícil ali, porque eu não tinha mais dinheiro, não tinha caixa, tinha estourado os bancos, eu tinha comprado apartamentinho, estava sendo despejado. Ali foi uma fase muito difícil para recuperar. E aí eu pensei, não posso trabalhar com tanto passivo. Foi um outro aprendizado que eu tive. Muito passivo, muito funcionário, muito passivo, muita gente, né? Esse foi um lado. Depois, então ali meio que eu estava quebrado, vamos pensar assim, né? E aí eu, levantei, paguei toda uma dívida, mas o que eu tinha que sustentar, tal. E depois, quando eu montei a Net Profit também, sem muito caixa. Então, cara, assim, aí nós fundamentamos a Net Profit em treinamentos presenciais, que é onde a gente domina, porque nós somos uma empresa conteudista. Nós temos uma metodologia sustentada na andragogia, que é como se ensina adulto, cara. Adulto só aprende fazendo, só acredita vendo, e adulto é seletivo. Você fala, né? Isso sim, isso não. Isso eu já conheço. Eu já faço assim. Então, conteúdo para adulto, a probabilidade de você mudar ali alguma coisa, ou do cara... Conteúdo não técnico, eu tô falando conteúdo comportamental, é menos de 10%. O cara fala assim, gostei dessa ideia, vou fazer isso na minha vida, porque faz sentido. Não faz. Num treinamento presencial, onde as pessoas fazem atividade, trocam experiência, resolvem problemas reais, montam projetos específicos, vem um outro fazendo, participa de atividades de alto impacto, entende que é o conceito, fala, caramba, realmente, nós falamos que não dava para fazer... E olha, não é que nós fizemos aqui durante a atividade. Então, você consegue encarteirar, montar os projetos, os caras saem dali e tal. Então, o que aconteceu nós criamos um programa de altíssimo impacto, que foi o High Performance Executive para executivos ali, de altíssimo impacto. Vulgo HP. HPE. Altíssimo impacto, hoje ele é o High Performance 4.0, versão Líderes 10X, né? Nós estamos... Então, upgrade. Só que aí o que acontece, cara? E aí, rastro de pólvora, cara. Fazia o treinamento, quero colocar minha equipe, quero indicar, e a gente começou a crescer muito, chegamos a ministrar 250 treinamentos de 2 dias de imersão, 250 imersões, 249 para ser exato, no ano de 2019, cara. Sensacional. E aí falamos, vamos escalar, vamos entrar em grandes negócios. Aí começamos a fazer eventos para... multidões, o High Performance Mind, o HP Mind. Escrevemos os livros, trouxemos o pessoal, colocamos 1.000 pessoas no evento. Sim. E deu 600 na fila de espera. Falou, não, é isso que nós vamos fazer, porque eu faturo mais num evento de um dia do que em 25 treinamentos para a empresa. Aí montamos lá, Costão do Santinho, paguei 60 mil a sala, vamos fazer 2.500 pessoas. Armamos tudo, comprei, mandei fazer livro, banner, gastamos rios de dinheiro, 2.500 pessoas, vão arrebentar. O evento que nós fizemos em Campinas para 500 pessoas, teste, foi aqui em Campinas em dezembro de 2019. Eu tava lá. O evento de Curitiba, que foi já meio valendo, foi em fevereiro de 2020. E o evento para arrebentar, que é sendo Costão do Santinho, maio de 2020. A ideia era acabar em Campinas, em São Paulo, com um evento para 10 mil pessoas no Transamérica. A minha cabeça. Vamos fazer 2.500, 5 mil, 10 mil pessoas, Transamérica, Expo Center Norte, sei lá o quê, em São Paulo. Cara, montei toda a estratégia da empresa nisso. O que aconteceu em 2020?
Pandemia. Eu com uma equipe, 6 escritórios, milhões de coisas contratadas, e chega no caminhão, descendo o estoque de coisas que eu comprei, cara. Mandei fazer 10 mil livros, 10 mil não sei o quê. Cara, e aí, desabou, cara. Comecei a tomar um pau de 200 mil mês sem receita. Nós tivemos receita no mês de 2019, de julho, que é um mês baixo de treinamento. A nossa receita foi de 605 mil. Julho de 2020, 7 mil. Nossa senhora. Custo fixo de 200. Aí eu falava, não aprendi nada com a academia, né? Tô com o custo fixo de novo gigante. Cara, a pandemia destruiu a operação e emocionalmente acabou comigo. Eu falei, não é possível eu passar tudo isso de novo, né, cara? Enfim, aí dando volta, né, cara? E aí espera, nunca passa. E aí tivemos outros desafios. Eu tive problemas de saúde muito forte, tive perda na família, de uma pessoa muito próxima, né? Cara, esse foi o pior ano da vida em todos os aspectos. Mas serve pra gente aprender, né? Para os empreendedores de plantão, final de 2021, o resultado de tudo isso, de tão difícil que foi, eu tive um infarto agudo do miocárdio em 30 dias na UTI, né, cara? Então, assim, é uma loucura, né? E assim, esses momentos de muita reflexão, de dor, formam aquilo que a gente é. Eu acho que a grande maioria e a dificuldade dos empreendedores de hoje é fugir das dores, né? Ah, não, eu vou empreender, eu vou passar. Eu acho que até franquia é um pouco de vontade da pessoa fugir da dor. Mas ela vai encontrar a dor dela. Pode ter certeza que empreender, em algum momento, você vai encontrar essa dificuldade. E aí, uma das coisas que eu vejo você, André, é uma capacidade de reinvenção. Eu já participei de alguns HPs, inclusive, no final do ano a gente fez na Guias, que foi muito, muito bacana. Aí fica a oportunidade para quem quer realmente treinar a equipe, fazer uma imersão. A gente sai de lá com vários projetos já, alguns em andamento. Então, assim, eu falo isso. E aí, nessa história de reinvenção, veio seus livros. Um deles eu também tive o prazer de colaborar. Então, conta um pouquinho dos seus livros aí, que fazem parte dessa história que você atinge e impacta muitas pessoas. Você sabe que assim, uma coisa legal, você está falando da minha história, né? Mas olha como é engraçado, né? Empreendedor, gestor, líder e as pessoas que crescem nas suas carreiras, tem executivos de carreira, são empreendedores. O cara sai de vendedor para coordenador, de coordenador para supergerente, gerente para um diretor, para head de uma área, mudar de área e para se leve diretor, né? Os caras estão empreendendo nas suas próprias carreiras. Mas a pessoa que é empreendedor de verdade, nata, sabe do desafio que admira demais outros empreendedores, né? Então, o que acontece? O primeiro livro que eu fiz, oficialmente, eu tinha feito um pequenininho que era parte de material didático, mas oficialmente, foi conversando assim, do jeito que nós estamos falando, eu estava falando lá com o Felipe Calisto, que é o fundador, junto com o irmão dele, com o Fábio, da Sankia, que hoje é uma das maiores, das grandes empresas de software, né, no Brasil. Sim. E as pessoas vão contando essas histórias. Eu falava assim, cara, isso aí dá um livro. Aí eu ia falar com outro, o cara contando a história. Eu falava, cara, isso dá um livro. Aí um belo dia eu falei assim, esses caras não têm tempo, não vão escrever um livro. Eu vou escrever um livro para esses caras. Aí eu peguei alguns conteúdos que a gente vem estudando, falei, vou consolidar alguns conteúdos, coisas autorais e outras não, e vou convidar alguns CEOs, diretores, presidentes de empresas, empreendedores para escrever junto o capítulo. Então eu convidei 5 para participar de um livro. E escrevemos juntos. Eu fiz toda a estrutura, a parte mais técnica, e eles completam os capítulos com as suas histórias, lições, e como uma entrevista também, né? Qual a importância da inovação, qual o desafio da inovação, do foco, como é que você chegou, quais são os altos e baixos da tua empresa para chegar onde chegou, né? E aí, fiz o livro, lançamos, aí o segundo livro o pessoal começou a me cobrar. Saiu por causa dos outros CEOs me ligando. Falou, você não me convidou para participar do livro? E a gente já tem muita empresa, muito CEO de empresa, muito diretor, presidente, né? Falei, não, vou fazer outro, prometo. Aí fizemos o segundo livro. O segundo livro está o seu João Naves, que é o fundador, né? Que aqui eu agradeço muito, da Rodonaves. A Rodonaves não é só uma cliente, as pessoas se tornaram, nós somos amigos, eu tenho muita afinidade ali. Convidei o seu João, o seu Nelson, da Core Alimentos, fundador de outra empresa, que é a Bala Ice Kiss. Da Core, Bala Chita, Hipopó, né? O Hipopó. Ele tem até um livro. Ele tem o livro, o seu João também. Mas participaram do livro, aí veio 9.
E o Ernesto Rabencol fez o prefácio, que é o cofundador da TOTUS, né? Antiga Siga, que virou Microsiga, tal. Então, os livros, na verdade, vieram impulsionados na ânsia de querer contar essas histórias também dessas pessoas que a gente vai se relacionando. Porque cada um deles, para mim, é uma lição, é um MBA que eu faço. Sim. Quando eu dou um treinamento e eles participam, é um MBA. Eu recebo muito mais do que eu consigo dar. Então, todo o aprendizado que eu tenho. Aí, o que eu fiz? Ao longo desses anos, foram 3 livros. E agora eu estou escrevendo um livro autoral com tudo isso que eu aprendi sobre liderança exponencial e liderança da IX. Sim. Então, esse é um livro agora que eu não convidei ainda pessoas para participar. A intenção realmente é lançar a nossa metodologia que a gente veio desenvolvendo ao longo de 18 anos, né? Fazendo isso aí, nos últimos 10 consolidando, que chama Framework da Liderança da IX, que é baseado em 6 pilares para gerar protagonismo e inovação em todos os níveis. Sim. E essa nova forma da liderança. Então, esse é o livro que eu estou dedicando mesmo autoral, que eu estou sentando, estou escrevendo, já tem meses escrevendo, para lançar, está praticamente pronto, está em revisão, lança agora provavelmente em outubro, né? E, cara, eu faço isso porque eu me forço a estudar, 2 eu me forço a aprender. Então, se a gente também não colocar um tubarão, né, no tanque da gente, para você fazer com prazos e metas, fica complicado. E apesar de eu dar muitos treinamentos, se eu não tiver uns planos e uns projetos andando paralelo, eu fico muito só fazendo mais do mesmo. Então, eu preciso de coisas paralelas diferentes que têm a ver com o que eu faço, evidentemente, para poder alimentar. Então, os livros me dão uma meta, sabe? Tem gente que tem meta de ler X livros por ano. Eu tenho uma meta de ler X livros por ano e escrever um por ano. Aí você fala, dá para escrever um por ano? Dá. Esse livro eu li agora uns 16, 17 livros que fazem parte desse livro, que são citados este ano, e já escrevi, porque eu vou lendo, escrevendo e trazendo as minhas histórias, né? Legal. Então é uma coisa que me alimenta muito, eu gosto muito. E consolida também, né? Marca, metodologia. E esse aí, ele não. Esse você não tem os convidados. Tenho. Esse é o primeiro que eu fiz convidado. Ó. Esse aqui tá o Felipe Calisto, que é um dos fundadores da Sankia. Tá a Silvia Foster, que era CEO da Cianet, hoje é conselheira de grandes empresas. Tá o Denis Gonçalves, que também é fundador de uma empresa de software do interior em Bauru, né, que fica a sede. Luciano Rodrigues, que era CEO da Vank. Vank é dos tanquinhos. Tem mais de 100 anos. Sei. É CEO da Vank. O Paulo Sanford, que é da VAP. Sim. As máquinas de lavadora de alta pressão. Eu não sabia até então, é igual Gillette. A VAP teve a VAP, né? Sim. Eu fui dar um treinamento numa concorrente e eu falei, não, porque quando você pega a VAP, aí vai falar, isso aí é da outra, né? E o Michel Medeiros, que era CEO de uma empresa de certificação digital, que escalou essa empresa, hoje é dono de várias empresas e é uma aceleradora, a Go Venture, que é uma aceleradora de empresas. Então, eles estão nesse livro. No outro tem outros 9 também, cara, fazendo. Esse livro é já um pouco mais... Ele começa falando de metas, da dificuldade que as empresas têm para criar um posicionamento, uma estratégia, uma meta. Que esse é outro desafio, Zé. Pega o pessoal de franquia também. Muita opção hoje. Tem. E a grama do vizinho sempre parece mais verde. Então, você tem lá uma franquia de posicionada, um Madeiro, sei lá qual que é uma franquia aí. Mas aí o seu franqueado começa em tal região e ele vê na esquina o Zé de espetinho. Sim. Com 500 pessoas comprando espetinho, com a rua lotada de chopp, espetinho, os caras cercam o quarteirão. Aí ele liga pro franqueador, sabe o que eu acho que a gente devia fazer? Espetinho. Porque a gente olha pra grama do vizinho, parece que tudo que os outros fazem é melhor. A gente olha o pessoal nas redes sociais, eu sou do corporativo, eu não sou do B2C. Eu não vendo B2C, eu vendo B2B. Então, no mundo corporativo, nós atendemos quase 1.000 empresas. No mundo corporativo, nós atendemos mais de 50 mil líderes. Então, sim, eu sou relativamente conhecido no mundo corporativo. Nos bastidores de um para outro, até porque os executivos também vão de empresa para empresa, né? Hoje eu estou atendendo uma empresa de software que o vice-presidente era de outra e tal. Na massa, no B2C, eu não sou muito conhecido. Aí a gente pega algumas pessoas que estão lá e aparecem no vídeo e tal, não sei o quê. Que eu fiz 70 milhões, que eu fiz 100 milhões, 500 milhões, vou te ensinar a ganhar 250 milhões. Pode até ser, mas a sensação que a gente tem, eu estou fazendo tudo errado, né, cara? Pois é. Sou um imbecil, o cara que é inteligente. O cara começou ontem também, e é o famoso ensina você a ficar rico
Fica rico ensinando você a ficar rico. Um curso pra você de vender aprender curso. curso. Ou ele fica rico ensinando você a ficar rico. Mas o cara não tinha nada, picareta. Né? Alguns, né? Não todos, né? Então, assim, cara, nós temos uma carreira muito ilibada e sólida, cara. Sim. Então, a Net Profit ali, nós faturamos até hoje ali, talvez uns 40 milhões, 36, 38 milhões. Aí você fala assim, o cara vende isso num curso. Primeiro, eu não sei se todo mundo vem no curso. E pode ser que tenha vendido. Sim. A pergunta é, vende 5 milhões, 6 milhões todo ano, de forma consistente? Todo ano. Então, legal, fulano ganhou R$1 milhão. Tá, beleza. Nossa empresa lá, ela fatura 500 mil, 600 mil de serviço com margem de contribuição de 70%. Sim. Então você ganha 100, 200, 300 mil, já ganha até mais por mês, mas consistente. 300 mil, 200 mil todo mês, cliente ligando, indicação o tempo todo, cliente ligando, faltando agenda. Então chama consistência. Eu não sei se algumas dessas pessoas daqui 3, 4 anos estarão mas já fez muito dinheiro. Também não sei. Sim. Mas mesmo assim, chama consistência. Eu tenho um negócio que eu sou apaixonado e que eu gosto, ganho muito bem para fazer o que eu faço. Teve os altos e baixos que ninguém espera de uma pandemia. Sim. Né? Porque você tem que ter um caixa. Graças a Deus, eu tinha um caixa sim, enorme para o que precisava da empresa. Você fez em 2019, que foi um ano maravilhoso, né? Exatamente, 250 porque se não fosse, não tinha, tava lascado, né? Então, assim, eu acho que esse é o desafio das pessoas. É muita opção e esse é o problema. A grama do vizinho sempre parece mais verde. Aí você fica igual uma barata tonta. Você não consegue falar assim, não, meu foco é este. É o foco. E eu vou ser bom e vou fazer isso aqui acontecer. Você fica o tempo todo, não, vou lançar um curso na internet. André, e esse negócio de foco é prejudicado ainda hoje pelas ferramentas que a gente tem. Por exemplo, o TikTok. Eu sou usuário de TikTok, o Reels, tanto o Facebook quanto o Instagram. Faz você querer mudar o foco a todo momento. Você vai subindo, você não consegue nem manter. Gera uma dificuldade para você depois sentar e assistir um filme. Porque você fala, está muito monótono, eu quero mudar de assunto mais rapidamente. Então, o foco, acho que todo o ambiente digital hoje está sendo favorecido para que você perca ele, de qualquer maneira. Exatamente, ofusca. E o livro, né, chama Menos Rambo, Mais Sniper. Que também não fiz para botar em livrarias para ganhar dinheiro. Sim. 100% do que é vendido, 100%, não do lucro, do livro é destinado ao PAC, que é o Projeto Amigos das Crianças de Pirituba. Legal. Né? Mostra a capa aí. Vamos ver se... Agora, para pegar o livro tem que ser direto comigo, porque eu vendo direto nas turmas. Sim. E vendo direto por quê? Porque quando eu coloco em livraria em alguns lugares, tem as taxas e o pessoal quer ganhar e me paga R$3. Não. Sim. Então, quando o pessoal compra comigo, eles compram assim, as pessoas fazem uma doação pro PAC, direto na conta, é uma doação. Eu sugiro R$40, que seria o preço de capa do livro. As pessoas fazem essa doação direto e me mandam o comprovante. E eu pago os R$10 de frete por minha conta e mais os R$20 que me custou, porque eu não sou editora, então eu pago muito mais caro. Eu vou numa gráfica, eu mesmo mando fazer de 2, 3 mil livros e tal. Sim. Então esse aqui ele tem uma proposta diferente, que as histórias do senhor sejam contadas e que as crianças sejam ajudadas. Você pode comprar aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar os contatos do André, todas as redes sociais para você comprar. Legal. Esse livro. Inclusive do PAC, do projeto do PAC, que é de Pirituba, que assiste mais ou menos, acho que 2.000, a Rosane Schene, que é a diretora. São muitas famílias assistidas e até assim é um comparativo, não é necessariamente assim, mas R$40, conversando com ela falou, André, aqui você alimenta 2 refeições completas para uma família com 4 pessoas na extrema pobreza. Então, cada livro dá 2 refeições, são 8 refeições. Vamos pensar, R$40 dá 8 refeições? Dá 8 refeições com uma proteínazinha, básico para quem está na miséria. Então, nossa meta é vender 1.000 desse. Sim, legal. Por ano. Nós já fizemos aí uma cota bem grande, eu preciso até mandar produzir mais. Nós temos vendido bastante. Rosane, vê se está caindo aí, osso. André, tem um assunto que eu acho que é muito, muito legal. O André, além de treinamento também, já ministrou formação de coach e também mentoria. E você também administra reuniões com CEOs, né? Às vezes com a direção da empresa, você vai lá para administrar uma reunião para que que eles consigam sair da reunião com o objetivo alcançado. Você faz isso também, é uma coisa que acho que é um ponto bem interessante. Eu aprendi a fazer isso aí para aprender, você entendeu? Viu? Aí eu brinco, eu tô lá dando treinamento, eu falo assim, pessoal, quem já participou de reunião do board ali da empresa, conselho,
né? Às vezes tem toda segunda-feira uma reunião só da diretoria ali, de grandes empresas, médias empresas. Eu participei de algumas, né? Algumas de software que são maiores, não sei o quê. Aí o pessoal, um ou outro, às vezes, 3, tem uns diretores, às vezes, na sala, né? No treinamento, quando é turma aberta, imersão. Eu falo assim, sabe o que eles ficam fazendo? Aquela reunião que começa, que é de segunda-feira, da diretoria. Primeiro que o diretor só faz reunião de diretoria. Não faz mais nada, parece que não tem outro trabalho, né? Onde está seu diretor hoje? Está em reunião de diretoria. Ou com a área jurídica, né? Jurídica. E aí eu falo, sabe o que eles ficam fazendo? Eles fazem assim, ó. Então, olha esse vídeo que eu recebi aqui, ó, no WhatsApp. Eles ficam mostrando vídeo um pro outro. Passando vídeo incômodo, vídeo engraçado. Aí o pessoal ri pra caramba, o cara que é diretor fala, não, velho, não fica passando vídeo. Falei, fica. Metade da reunião vocês estão mostrando um vídeo que vocês receberam naqueles grupos de WhatsApp, sim. Aí o pessoal dá risada. Aí eu falo, aí vocês saem, fazem almoço de 2, 3 horas. Não tem hora pra acabar. Brincadeiras à parte, eu acompanho muitas, porque é uma outra coisa que parece bobinho, mas, por exemplo, eu faço a facilitação de reuniões de diretoria. Então, não é um treinamento, mas é a facilitação. Então, estão lá 6 diretores. Então, a gente cria um propósito para a reunião, eu faço a facilitação, organizo o processo, os planos, o trabalho, faço a mediação. Então, eu crio este processo. Então, assim, o que eles não conseguem fazer, às vezes, em 8 horas, nós fazemos normalmente 1 hora, 1h30, com muito foco, muito objetivo, e eu tenho a oportunidade de trazer boas práticas também. Então, quando eles se colocam, às vezes, numa posição, gente, aí o desafio é este. Pessoal, você já conhece, tá? Eu tenho uma empresa, foi feita assim, faz assado. Então eu vou destravando as formas de conseguir fazer coisas que eles não estão sabendo como fazer e eu vou facilitando esse processo. Agora dá para fazer online, mas eu vou facilitando. Eu lembro que estava numa empresa de software uma vez e foi até engraçado. Teve um diretor assim, quase, né, VP assim, da empresa na área de serviço. Eu lembro que no meio da reunião ele chegou a levantar a mão. Eu falei, fala, pode falar. Ele falou, posso ir no banheiro? Aí o pessoal começou a rir. Aí ele falou, o que foi? Pô, parece que é a escola. Aí ele falou, não, porque o Giroto é tão bravo e ele tem para usar as atividades que eu não sei se pode ir ou não. Então o diretor levantar o dedinho. Posso ir no banheiro? Pode, levanta, vamos fazer intervalo. E é um barato, porque entra a secretária. Não tenho feito muito, eu faço muita imersão, muito treinamento. Sim. Mas entra a secretária com a sacolinha e vai botando os celulares, cara. Já põe o celular. E aí ela atende o celular e anota recado e avisa. Daqui 45 minutos... Vai ter 15 minutos, eu falo, para vocês responderem alguma urgência. Então, a cada 45 minutos de bloco, pum! Entra ela, eu dou 15 para eles, ela entra já com o recadinho, eles pá, toca a campainha cravado. 45 minutos, 15, 45 minutos, 15, né? Então, é uma forma, assim, de render por foco, porque a gente perde foco. Sim. E tem muito achólogo nas empresas. Tem achólogo na Guias? Todo lugar tem. Começa assim. Então, até porque eu sou plano, deles, viu? Eu sou deles. Automação de marketing e tal. Aí chegam e falam, cara, eu acho que talvez a automação não seja a melhor opção para resolver nossos problemas. Aí o cara diz, então qual é a sua sugestão? Aí ele fala assim, não, veja, eu não tenho uma sugestão. Eu só acho que talvez não vai ser isso que vai resolver. Não, tudo bem, mas aí eles começam a ficar tudo emburrado. Então, cara, isso aqui para uma reunião de um tanto, porque aí um fala da automação, outro fala da automação, então não funciona. Então tem que ter alguém que fala assim, pessoal, automação é uma coisa que nós estamos trabalhando, tá aqui. Até ter uma outra melhor vai ser automação agora. Próximo item, qual a sua sugestão? Mas eu acho, achólogo, monta um site de achologia, vê se alguém compra achologia no site. Eu acho que ninguém vai comprar num site de achólogo. Então não vai ser aqui que nós vamos comprar achologia, parceiro. Então assim, achologia. Agora, querem montar um teste? Vamos fazer um teste, uma POC, vamos fazer uma POC, um MVP, o mínimo produto viável. Vamos fazer uma automação com uma linha nossa para ver como é que faz. Avaliamos e semana que vem a gente volta a conversar, porque você disse que funciona, ele disse que não funciona, testa e aí trabalhamos com fatos. Sem astrologia, próximo assunto, entendeu? Então esse é o desafio, por isso que eu tenho feito e já fiz muito, cara. Eu falo até o que você falou de, mas, por exemplo, automação... Vou automatizar a sequência de e-mails. Mas funciona, não funciona? Pô, e como eu começo? Faz coloca lá para... E o que você falou, importantíssimo, MVP. Qualquer coisa que você vai fazer, tem que fazer o MVP para testar com o menor custo e com a maior velocidade possível. E aí, André, esse tema me traz outra reflexão em relação a você, que é o fato de ser um cara de alta performance e levar isso para as pessoas. Então, vamos falar um pouco de alta performance agora. Quais são os principais, se você pudesse dar 3 dicas sobre alta performance, o que a pessoa precisa fazer
para ser um cara que entrega bem, que tenha uma projeção legal no mercado? 2, 3, 4. 10. Dicas. Primeiro tem um negócio chamado assim, zona de desempenho. O que é a zona de desempenho? Zona de desempenho é aquilo que você já sabe fazer, domina, tem habilidade, capacidade, conhecimento para executar. E é o que garante o resultado hoje, este mês ou este trimestre. Sim. 80% do teu tempo chama zona de desempenho. O que quer dizer? Minha meta é tal, tá aqui a meta, resultado. Quais são as 2 metas que vão impulsionar essa meta principal? Então, eu vou pegar qualquer exemplo, né? De empresa tem muito, a gente acaba dando muito exemplo de vendas que parece mais comum, né? Mas a minha meta, venda, volume de vendas e margem. Eu tenho 2 metas importantes. Não adianta só vender, não adianta só ter margem e não vender. Então, eu preciso vender acima de 500 mil com uma margem acima de 30% de produto. Tá, beleza. Quais são, para cada uma dessas, 2 atividades que impulsionam esse resultado? Visitas e parceiros. Negociação e não sei o que e papapá. Bom, beleza. Aí eu vou montar um plano de ação. Como que eu vou ter mais visita? Como que eu vou ter mais parceiro? Como que eu vou ter mais isso? Como que eu vou ter mais isso? Aí eu monto o meu plano de ação. Aí, parceiro, executa com volume, ritmo e intensidade. Acorda, energia e vai e faz assim, volume, ritmo e intensidade. Então, para eu fazer visita, quantas ligações tem que fazer? Não sei. Começa a ligar. E vai ligando, pô, perceber, a cada 10 ligações que eu faço, uma visita. Engenharia reversa agora, para vender 500 mil, meu ticket é de 50 mil, eu tenho que vender 10. Para vender 10, quantas eu visito preciso? Vamos testando aqui. Cara, eu fiz 5 visitas e já vendi 1. Fiz mais 5, vendi 1. Então, cada 5 visitas eu vendo 1. Eu preciso fazer 10 ligações para uma visita. Uma visita, vendo... Então, eu preciso fazer 50 ligações para fazer uma venda. Isso quer dizer que para fazer 500 mil, eu preciso fazer 500 ligações. Ponto, resolve. Quer ganhar o dobro? Faz 1000. Simples assim. Já sabe fazer a ligação, senta. Eu lembro que eu sentava quando eu comecei a vender treinamento, porque eu comecei assim. Sim. Quando eu montei a unidade de Campinas dessa multinacional lá de treinamento, eu comecei sozinho. E aí, cara, a gente... Telefone, fio, telefone. E aí eu ficava aqui concentrado para fazer a melhor ligação do mundo. Porque também não adianta só fazer as 500 ligações. Alô, tudo bem? Tá precisando de treinamento? Ah, não. Ligar para dar errado. Cada ligação, respirava, levantava, eu dava pulinho na sala, fazia polichinelo, voltava. Próxima ligação. Tá. E na época era fax. Vou mandar uma apresentação. Você pode dar o sinal de fax? Fax é todo. Tem gente que tá assistindo isso aqui não tem a mínima ideia o que seja fax. Chegou direitinho? Dá o sinal de fax. Eu ficava passando as propostas por fax ou visita e levava na mão para o cara preencher a ficha de inscrição no treinamento, né? Então, assim, não importa o que você faça, qual que é a tua meta, as 2 que vão alavancar, impulsionar a tua meta e faz isso com muito volume, ritmo e intensidade e acha um parâmetro. Legal. Só que, Zé, o que vai acontecer? Ano que vem, 500 mil já não é mais sua meta. Pessoal ou profissional. Alguém fala assim, agora sua meta é 20% mais, tem que vender 600. Então, você é um colaborador... Ou você fala, cara, eu quero ganhar mais do que 500 mil no ano, que é o que eu fiz. Então tem que ser 600. O que a gente faz de diferente? Nada, faz a mesma coisa. Bom, agora vou na minha engenharia reversa. Se eu ligo para 500 para fazer os 500 mil, né? Eu tenho que ligar agora para 600. Só que aí as minhas ligações já começam a complicar, porque já tá apertado, não tá? Sim. Aí eu tento fazer o quê? A ligação mais rápido. E aí eu perco... qualidade. Sim. Aí eu diminuo minha conversão. Estou fazendo 600 ligações e não estou vendendo mais que 500. Começa a entrar em pânico. E aí tal. O que é isso? Você achou um parâmetro de fazer na zona de desempenho e ficou desempenhando aquilo por tempo demais igual. Sim. E quando você quiser fazer 20% mais, infelizmente as pessoas não pensam em mudar. Elas pensam em fazer 20% mais. Trabalhar 20% mais. Ou fazer mais rápido a mesma coisa. Só que quando você fizer mais rápido, é provável que você vai perder qualidade em algum momento, se for igual. Sim. E aí as pessoas começam a estressar. Então, olha só, alta performance. O cara não sabe fazer, foi aprendendo. Eu lembro que eu falei, agora peguei o jeito. Falei pro diretor da empresa no Brasil. Agora eu peguei o jeito, agora ninguém me segura. Ele falou, pô, que bom, que você pegou rápido. Eu levei 1 ano para aprender, você aprendeu em 3 meses? Que bom. Sim. E aí eu arrebentei no primeiro ano. Segundo ano, 20% mais. Não conseguia fazer, fiz a mesma meta no segundo ano. O que aconteceu? Eu não aprendi nada novo, eu não fiz nada diferente, eu não consegui visualizar. Só que como você entra na velocidade de tentar fazer o mais rápido possível, você também não consegue mais pensar,
sua meta não está saindo, você está ficando estressado e cansado. Aí dá para pensar fora da caixa, vou ser inovador, vou pensar numa ideia nova. Então, ali que morre a performance. Sim. Começou bem, foi muito bem no primeiro ano, foi bem no segundo, agora você está cansado, estressado, sem tempo para nada, trabalhando 12 horas, fazendo a meta do ano passado, cara, e não consegue aumentar. O que faltou? Tem um negócio chamado zona de aprendizado. Sim. Nós temos que ficar 80% do tempo na zona de desempenho, fazer o que tem que fazer com muito volume, ritmo e intensidade. E 20% do seu tempo aprendendo e testando coisas novas. Cara, enquanto eu estou ligando, eu vou fazer um teste de disparo de e-mail para ver se vem receptivo. Porque ligar, cara, e conseguir falar com a pessoa não tá fácil. Vou testar isso. Testa isso e vê se funciona. Funcionou, vai trazendo isso pro teu plano. Sim. Então, à medida que você vai usando parte do teu tempo para aprender coisas novas, cara, eu vou ler um livro de como fazer o processo de vendas e tal. Tem que estar agora. Agora que você acertou a meta, tá fazendo a meta, começa a estudar o que você vai fazer de diferente. E tem que ser diferente. Não pode ser assim, como melhorar... Não. O que nós vamos fazer de diferente mesmo? Não pode ser reduzir o tempo da ligação, porque aí você vai perder a qualidade. Você vai chegar no limite. Você vai chegar num ponto que você fala, se eu ligar mais rápido para mais gente, eu vou ter menos venda. Então, onde que vem a performance agora? Primeira performance é aprender, fazer, executar, criar volume, ritmo e intensidade. Desempenho. Só que quando você chegar no limite do desempenho, se você não aprendeu nada novo e não testou nada novo, você chegou no limite. Como você está no limite, você está sem tempo agora de aprender coisas novas. E aí, é muita coisa nova. Aí o seguinte, cara, eu tenho que fazer minha meta essa semana. Eu não estou fazendo. Eu tenho duas opções. Vou testar agora, na última semana, um disparo de e-mail. Não dá. Eu vou pegar o telefone e vou ligar para fazer minha meta, cara. Sim. Entendeu? Então, assim, você entrou num furacão e você, como não estava pensando em escalar e testar coisa nova, dançou. Então, para nós, performance consiste em zona de desempenho, fazer o que tem que fazer com volume, ritmo e intensidade. Só que 20% do teu tempo, por isso você tem que fazer o máximo. Aí tem muitas coisas de produtividade, bloco de tempo, Pareto, 20% das tuas ações geram 80% do teu resultado. 20% do teu dia você é mais produtivo, tem um horário nobre no teu dia. O que quer dizer assim? Tem gente que produz, tem muita energia de manhã, tem gente que tem muita energia à tarde. Cara, eu sou um cara que eu tinha muita energia final do dia. Eu tive que me treinar para ter mais energia de manhã. Mas ainda assim, minha energia mais forte é final do dia. Das 10 ao meio-dia ou é no final do dia. Muito cedo, cara, eu não tô com uma cabeça tão criativa. Eu tô ainda devagar. Muito tarde eu já tô cansado. Então o que as pessoas tinham que fazer? As coisas mais importantes, de maior impacto, tem que fazer no horário que a sua energia é mais alta. Então, por exemplo, falar com o cliente é importante. Eu tento sempre marcar visitas e reuniões das 10 ao meio-dia e das 4 às 6. Ali eu sou um avião, cara. Ali minha energia tá... não tem jeito, não tem jeito. Mas quando o cliente me marca uma reunião de apresentação 8 da manhã numa segunda-feira, eu falo, cara, não tô bem. Mas tem gente que não. 8 às 10 da manhã é o horário... Esse é o meu horário. E uma das coisas que eu acho que tem uma teoria... Aliás, no último treinamento que a gente fez com você, você falou que é do tempo. Quanto menos tempo de meta você colocar, melhor você vai desempenhar para atingir ali. Eu falo, se a gente falasse, se você terminar toda a tarefa da semana que vem, na terça-feira, ou 1 ou 2 dias, você vai ganhar 7 dias de férias. Quem que não faria isso? Chama princípio de Parkinson. Então, olha só, se você identificar sua meta, as atividades que mais traz impacto para você, chama princípio de Pareto. 20% das suas ações gera 80% do teu resultado se você tem uma meta. Sim. Se você não tem uma meta, você não sabe o que dá resultado, o que não dá, você não tem parâmetro. O que não, não é específico, mensurável, não é gerenciável, o que não é gerenciável não pode ser melhorado, não pode ser testado, não pode ser nada. Então, definiu isso aí, beleza, objetivo. Legal, aí você tem esse princípio de Pareto. Aí, se você pegar isso aí e falar assim, o meu horário onde eu sou mais produtivo é esse. Ali você produz muito mais. E 3, chama princípio de Parkinson. Quanto menos o trabalho se expande de acordo com o tempo. Então, o que eu faço? Eu dou muito treinamento, eu tenho outras unidades, eu tenho um diretor que responde para mim em BH, eu tenho um diretor que responde... Então, eu tenho que fazer. Eu tenho equipe, eu tenho empresa, eu tenho marketing, eu dou um monte de coisa. E eu dou treinamento, que eu gosto e também é importante para mim, é rentável, principalmente as imersões, quando eu faço para líderes, diretores, gestores de empresa. Então, eu falo assim, eu tenho essas 2 horas para ligar para os meus principais clientes.
vou pegar esse horário que eu já vou programando aquilo, ligar é um exemplo, né? Mas aí eu sento e eu tento matar tudo aquilo o mais... Por exemplo, o livro. O livro eu separo. Das 5 da manhã às 8, por exemplo, ou às 7, né? Que eu vou fazer. Cara, ali não tô produzindo, porque eu das 5 às 7 eu não consigo ter criatividade. Então eu tô achando... Então o que eu fiz? Das 10 a meio-dia. Pô, eu paro para escrever o livro das 10 a meio-dia. Só que quiser, eu faço algumas reuniões, 8, 9, algumas coisas menos importantes, respondo algumas coisas. Quando dá 10 horas, eu desligo aqui o celular, cara. Aí eu sento, abro, começo a ler o livro. Aí, às vezes, eu embalo, cara, porque a gente entra no que a gente chama em flow. Quanto mais concentrado você tá, quanto melhor tá a tua energia, mais a coisa começa a fluir. Criatividade, isso aqui. Cara, é 1h30, vem a minha esposa, você conhece? Sim. Você não vai almoçar? Eu falo, não, eu tô sem fome. Deixa eu aproveitar que eu tô sem compromisso até as 3 da tarde e vou embalar. Eu praticamente escrevi metade do livro em 4 horas naquele dia. Então, encaixar isso faz parte da tua performance quando é possível. Então, 20% das suas atividades, 80% do teu resultado. O período do teu dia onde você é mais produtivo, encaixar esses 20% dessas atividades. E encurtar ao máximo, por o máximo de potência. Falar, eu vou fazer X ligações nesse tempo. Porque quando você tem menos tempo, você põe mais foco e mais concentração. Sim. Então, foco e concentração no seu horário nobre, na atividade de impacto, cara, você arrebenta. Né? Exatamente, porque você já fala, não posso ter distração, deixa o celular de lado, desliga fecha todas as abas do seu negócio. 2 horas, cara. 2 horas eu vou fazer isso acontecer. Que nem o negócio do livro, eu tenho um capítulo para fechar. Eu tenho que sentar e falar, vou fechar esse capítulo em 2 horas, ninguém fala comigo e me deixa. Só que eu aprendi que quando você precisa de criatividade, a zona de aprendizado, testar coisas novas, fazer coisas novas, você precisa estar com a energia muito boa. Por exemplo, eu não consigo, eu sento lá assim, ó, para escrever o livro, 5 da manhã, tomo café. Não vai, cara. Não tenho inspiração. Agora, 10 da manhã eu estou inspirado. Então, eu tento entender qual é o horário de inspiração melhor do dia para você colocar as atividades que requer criatividade, requer pensamento. Por exemplo, fazer um planejamento estratégico. Cara, é algo que você precisa pensar, ser criativo e tal. Você não pode tentar fazer um planejamento. Só que a gente faz o quê? Tá cansado, 5 da tarde, tem que entregar amanhã o planejamento estratégico, aí você trabalha, ou final de semana, cara, que você não tá empolgado. Vai sair o mais do mesmo, vai sair o coisa do feijão do seu planejamento estratégico. Você tem que separar um tempo naquele dia, naquela semana, 20% do teu tempo, falar assim, você tem que estar inspirado para fazer um planejamento estratégico, parceiro. Então, vou separar aquele horário nobre para me inspirar. Então, eu preciso de 80% do meu tempo na zona de desempenho e entender o que é os meus 20% que traz o resultado. Sim. Pareto dentro disso. E 20% para se inspirar, para fazer coisas importantes que requerem criatividade, pensamento estratégico, relacionamento e outras coisas que você precisa ser criativo. Até para ler, se você não estiver inspirado, você não absorve, né? Sim. E André, sensacional. Essas dicas aí de alta performance funcionam muito bem para mim, funciona. A guia se deu uma evoluída quando a gente fez o treinamento lá. E agora eu quero chamar o outro assunto que eu acho que vocês é especialista que está escrevendo um livro sobre liderança, né? A liderança 10X. Explica um pouco dessa teoria e como que a gente pode tomar proveito dessa tendência aí. Tá. É uma metodologia que ela tem justamente essa viés da zona de aprendizado, né? Então, assim, a disciplina, ela funciona muito bem para a zona de desempenho. Eu já sei fazer, eu não preciso estar inspirado para fazer uma ligação. Era bom estar inspirado, mas eu não preciso estar inspirado para fazer minhas tarefas, responder um e-mail. Eu tenho que ter disciplina. Fazer atividade física. Eu não preciso estar inspirado, eu preciso levantar e fazer. Sim. Então, disciplina. Só que a zona de aprendizado, eu preciso, né, trabalhar ela também. Então, esse livro está muito nicho. Como é que funciona a metodologia? Pensa assim, ó, tem várias empresas que eu atendo, que já tem na empresa, tá? BSC, o Balance Scorecard, para o planejamento estratégico. Desdobra o planejamento estratégico. OKRs, né? Sopa de letrinha total. Que são criadas pelo Sem Google. Esquecer do ESG agora, que você tem. Então assim, os caras têm um planejamento estratégico, as metas, os KPIs, né? Agora estão usando muito o método OKR, né? Que são os objetivos-chave de resultado e tal. Legal. Só que o que eles fazem? Eles montam tudo isso chama zona de desempenho. E os caras ficam executando. Beleza, tá tudo certo. Só que daqui 3 meses eles estão executando, aí fala, gente, o que precisa melhorar? O OKR tem essa viés, você a cada 90 dias rever, pensar, mudar. Só que é muito difícil os caras realmente pensar em algo totalmente novo. Então eles fazem micro-inovações,
de melhoria ali de uma época para outra. Hoje, quando a gente tem um entendimento, tem uma pesquisa, né, que agora foi sustentada pela área médica, onde tudo sabe sobre tudo, vem dobrando a cada 73 dias. Nossa. Isso quer dizer que daqui a 73 dias pode existir uma forma totalmente diferente de fazer. Nós trabalhamos assim a metodologia, zona de desempenho, então tem que ter os rituais de performance, toda semana 20 minutos com o seu time ali individual. Então se eu sou um líder, né, eu sou um gerente e tenho coordenadores, semanalmente 20 minutos com o teu time, com o teu coordenador individual, one-to-one ali que os caras falam, legal, como é que tá a meta, o que você vai fazer diferente, como é que tá isso, vamos montar um plano de ação, vamos executar, vamos criar pequenas mudanças de uma semana para outra, micro inovações, legal. Só que eles precisam ter o que no planejamento? Um outro negócio chamado saltos de crescimento. Então é dali para frente que o livro entra. Então o livro entra o seguinte: tem as metas, você tem os seus planejamentos, seus rituais de performance, OKR, gestão à vista, seus indicadores, legal. Só que se a gente não aprender coisas novas, daqui 6 meses, 1 ano, vocês estão fora. Porque todo time vai para a mediocridade com o tempo. Vocês estão super performance, quando as coisas estão mudando, alguém está achando outro jeito de fazer, vocês se tornam mediano. Vocês eram melhor. Ficaram muito tempo fazendo a mesma coisa. Aí veio alguém, descobriu uma forma nova, já faz o dobro na metade do tempo, você já é medíocre, né? Então o livro ele vem agora para falar de zona de crescimento e criar uma estrutura. Então ele é baseado, a gente criou um conceito de líderes 10x baseado em comportamentos e baseado em etapas. Então a primeira etapa do líder, se ele quer crescer também na carreira, empresa e tudo mais, chama líder expedicionário. Nós criamos um conceito de EX, né? Várias palavras que começam para a gente fazer a linha aí do 10x. O que é o líder expedicionário? Olha só, como que tem que ser o planejamento, o que seria o legal, bacana, para funcionar que a gente tem feito? Zona de desempenho, metas, OKR, rituais semanais, de fazer o que a gente sabe que tem que fazer e entregar resultado. Volume da... Legal. No planejamento trimestral tem que ter ali salto de crescimento. O que nós estamos fazendo de diferente testando? Algo diferente que a gente não faz. Então hoje a gente faz ligação e visita. Nós vamos testando eventos. O que nós estamos querendo fazer diferente? Aí nós vamos testar, que nós falamos MVP, POC, eventos, para ver se dá certo para colocar no planejamento. Depois, quando eu colocar o evento no planejamento, zona de desempenho. Vamos executar. Sim. E fazer o máximo de evento com o máximo de pessoas, com a máxima qualidade, tá certo? Legal. Só que tem um terceiro aspecto, cara, que as empresas não conseguem sacar, ou não pegaram, ou não estão entendendo o que está acontecendo. Eu criei uma meta, você é de produção, tá? E eu sou do comercial, ou vice-versa. Sim. Tua meta é vender 1 milhão por mês. Do quê? Do que tá no portfólio. Vou vender, cara. E aí, eu sou de produção. Área comercial, exemplo, quer vender quanto? O máximo possível, em quanto tempo? O mais rápido possível, a que custo? Qualquer custo. Qualquer custo. Aí tem o administrativo financeiro aqui. Financeiro tá que vai se então, exploda lá. Ó, onde que está agora o trabalho do nosso, e mais importante do nosso novo livro? O trabalho é o seguinte, formação de times. Começa por aqui agora. Então, zona de desempenho, zona de aprendizado, e agora nós temos que evoluir no processo de aprendizado e conexão e formação de times. Então, imagina que eu toco fogo aqui na sala, tá toda a equipe, eu toco fogo, incendeio, fogo. As pessoas levantam, cara, e vão sair correndo, vão lá pra porta. Só que quem vai primeiro? Quem tá mais perto da porta. Vamos mais rápido. E se tiver alguém na tua frente, você faz o quê? Aí, passa por cima. Passa por cima, parceiro. Aí quando chegar lá fora, você vai falar assim, pô, cara, você passou por cima de mim. Pô, você viu? Você me jogou no fogo, cara. Lá na reunião, você me colocou na fogueira. Aí eu falo assim, ô Zé, nem percebi, cara, desculpa. Não, você percebeu sim. Pô, você me queimou, né, cara? Você viu o que você falou? Eu falei, Zé, eu vendi. Se você não vai produzir ou entregar, o problema não é meu. Eu tenho minha meta para fazer. Ema, cada um com seus problemas. Eu não tenho nada a ver com seus problemas. O problema é seu. Produzir é problema seu. Só que o vendedor fez uma venda desgraçada de 5 cadeiras, que nós produzimos cadeira, manda lá, o cara da produção fala, eu não posso parar a linha de produção, mudar o molde para fazer 5 cadeiras, porque o bonito quer. Você entendeu? E ele fala, não vou fazer, daqui 15 dias só. Liga pro CEO. Ô, CEO, a gente vende, mas tá difícil, os caras não querem entregar. Olha o que o cara acende, bicho. Olha aqui que o cara acendeu pro CEO. A gente vende, os caras não querem entregar. O CEO, como não quer entregar? Bom, liga lá. Zé Rubens, produção, como assim? Nós estamos vendendo, vocês não querem entregar? Vocês estão loucos? Calma, seu senhor, deixa eu explicar. Nós estamos ali, o cara me vende 5 cadeiras, se eu parar a produção, vai dar R$1 milhão de prejuízo para mudar o molde e nós temos entrega na frente. Como é que faz? O outro cliente vai desagradar outro cliente, nós vamos perder R$1 milhão para produzir 5 cadeiras.
Não, realmente não dá. Aí liga pro cara do comercial. Ô, comercial, a parada é o seguinte. Então, negocia com o cliente, 5 cadeiras. Mas deixa eu falar, CEO. Esse é um cliente que, se ele gostar, ele vai comprar 5.000 cadeiras. Vai ser o nosso maior cliente. Então, por isso que eu vendi 5, só para ele experimentar. E outra, se a gente entrar nesse cliente, ele é referência na região. Nós vamos vender para muita gente. Você vai ver. Aí o senhor fica, será? Aí vai lá, não, produz as 5 cadeiras. Vamos gastar R$1 milhão de reais. Produz as 5 cadeiras. Aí o cara da área de produção, então tira da minha meta. Eu não posso ter meta de produção com vocês fazendo isso, entendeu? Então não vai dar. Aí vai mandar as cadeiras. Pô, mandar lá pra Belém do Pará, frete, quer mandar em 24 horas, quer mandar tipo Sedex. A cadeira custa 100, ele já fez a 50 e o frete custa 200. A área de expedição, orçamentária, planejamento fala, não, vai entrar no carregamento daqui 15 dias. Tem que ir um caminhão fechado. A gente vende, os caras não querem entregar. Você entendeu? Então assim, as empresas estão assim, você tem a sua meta, eu tenho a minha, ele tem a minha, ema, cada um com os seus problemas. Então isso faz o quê? Dá muita atração. E quando chega no final do ano, vai ser assim. Sabe por que eu não vendi? Porque eu vendo, não tem em estoque. Aí o cara do estoque, da produção, fala, sabe por que não tinha estoque? Porque eles não passam planejamento de vendas. Os caras não vendem o que nós estamos produzindo. Eles não perguntam o que tem no estoque. Eles vendem o que o cliente quer. E não é assim que funciona. Aí vai para outra. Daqui a pouco alguém fala assim, não, sabe o que é? Eu estava numa indústria que produz refrigerante. Sim. Aí falou assim, o diretor falou, sabe o que eu acho que é o problema mesmo? O problema mais sério que nós temos chama recrutamento e seleção. Aí o RH, eu agora sou ocupada? Então, no final do ano, quando a gente não bate a meta, eu falo que não vendi porque você não tinha estoque, você fala que não tinha estoque porque eu não fiz planejamento, o RH não tem nada a ver, mas eu falo que é recrutamento e seleção e a culpa é do cara. Então, qual que é a grande sacada agora do jogo? Nós criamos esse conceito do líder expedicionário, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair da profundidade para a lateralidade. Imagina que eu, comercial, reúno com o meu time, porque o time não sabe nem para que existe a área. Eles querem vender, o outro quer produzir, eles não sabem qual o propósito de uma área. Então, para sair do romantismo, é assim, qual é o propósito de uma empresa? Entregar e gerar valor todos os dias para os seus stakeholders, partes interessadas. Sim. Esse é o propósito da empresa. Quem falou isso foi o presidente lá do BlackRock, aquele grupinho pequeno. Pequeno, maior investidor do mundo. Maior do mundo. Ele falou, quer ter sucesso? Não sei quantas mil empresas. O objetivo é entregar valor todos os dias para os seus stakeholders. Legal. Agora traz para dentro da empresa. Comercial, sabe qual que é o seu propósito? Gerar e entregar valor todos os dias para os seus stakeholders. Pergunta, quem são os seus stakeholders? Quais são os seus stakeholders? Eles não sabem. Então, vamos entender? Então, vamos lá. Cliente é meu stakeholder? É. Acionista é meu stakeholder? É. Quem mais são os seus stakeholders? Os clientes internos são os seus stakeholders? As outras áreas? São. Legal. Então, vamos lá. 3 necessidades para o cliente dar nota 10, 3 necessidades para os acionistas darem nota 10 e 3 necessidades que, se você atender com excelência, os clientes internos dão nota 10. Porque se uma dessas pilares faltar, dançou, cara. Se você quiser só trazer lucro a todo custo, você esquece o cliente. Se não tem satisfação do cliente, o lucro é momentâneo. Se você só quiser gerar satisfação para o cliente sem pensar em lucro, em caixa, dançou, porque você não vai ter empresa. Você não vai ter empresa. Agora, se você fizer essas duas coisas e esquecer os seus stakeholders internos, seus parceiros internos, os clientes internos, a tua equipe e os pares, dançou, porque vocês não têm sinergia, não tem entrega. Na verdade, é uma integração de todas as lideranças. Então, a primeira etapa é o líder identificar quais seriam os stakeholders junto com o time, porque tem que trazer o time para essa conversa. O time tem que entender o propósito. Identificar os 3 principais para começar, criar as hipóteses e ir lá. Eu, do comercial, pego o meu time comercial e chamo você. Produção, vem cá. Zé Rubens, você que é o diretor da produção. Senta aqui. Para você dar nota 10 para nós, de satisfação. Fala assim, a área comercial da empresa nossa é 10. Chegar no final do ano e falar, os caras são 10, de boca cheia. Quais são as 3 necessidades que, se nós atendemos, você com excelência, comercial atendendo a produção. Sim. Você é meu cliente, produção. Eu sou comercial, você é meu cliente. Trouxe aqui para te ouvir. Você dá nota 10. Produção fica meio assim, já tem algumas coisas, a gente criou umas hipóteses e a gente começa a conversar, igual entrevistar um cliente. Aí ele fala assim, olha, se vocês entregassem um planejamento assim, assado, ficava mais fácil para nós. Tá bom, deixa eu anotar aqui. Gente, vamos entender. Se eu entregar um planejamento mensal e sentar com você todo mês para ver o que tem de estoque, a gente rever e eu entregar isso, um forecast. Eu não vou ser assertivo 100%, mas pelo menos que a gente acerte em 80%.
fica melhor para você? Cara, se vocês fizerem isso, me ajuda muito. Que mais? Não, estava bom já. Ó, pensamos nisso. Não, isso também. Legal. Então eu vou conversar com o meu time como que a gente pode planejar melhor e passar isso. Eu não tô te prometendo, nós vamos trabalhar internamente. Como é que a gente pode isso? Cara, se vocês fizerem isso, para mim, nota 10. Sim. Reúne o time. Time, vocês entenderam a importância disso e tal. Só que aí é outro conceito de formação de times. Imagina que eu ponho fogo aqui na sala. Pouco. Tem que ter fogo, né? Eu gosto de fogo. Sim. Tá, tranco a porta. E falo, gente, eu sou o dono, CEO não tem CEO, que nós estamos saindo, eu quero que vocês se resolvam. Tem uma saída que é aqui, ó, essa saída aqui, ó, tá vendo esse buraco aqui em cima? E agora? Tá o time, como é que faz? Não adianta correr pra porta, tá fechado. Nós temos que sair junto, nós temos que chegar no objetivo comum, nós temos que conectar a empresa, nós temos que conectar como time. Aí um vai chegar, vai tentar... Gente, peraí, empurra a mesa aqui, tá? Não, segura aqui. Não, mas dá pezinho, tá? E quem me dá pezinho? Não, vai lá, eu dou pezinho pra você, você dá pra... Vai, eu vou ajudar. E aí eu te ajudo a sair, Zé. O que acontece? Se você sair, você vai embora? Não, vai lá e abre a porta. Mas por que você não vai embora? Você já saiu, parceiro. Não vou deixar você aqui, né, cara? Por que, cara? Não, você é meu amigo, né? Existe um negócio no DNA humano que chama a lei do retorno equivalente. Ninguém entendeu isso até hoje, cara. Reciprocidade. Que é assim. Só que isso é uma dívida moral, cara. 1 a cada 20 vão embora. Nós chamamos esses caras de... Psicopata. Psicopata não tem dívida moral, Zé. Agora, 19, se eu fizer isso para ajudar o seu setor, para facilitar para você no teu setor, é impossível você virar as costas para mim. Qual que é o próximo passo? É a reciprocidade. 99% dos casos a gente faz isso real, a gente implanta isso nas empresas. A outra área tem a outra como stakeholder também. Fala, legal. E o que vocês... Eu quero convidar vocês para ir na área ali, esperam da área de produção para dar nota 10 para produção. Cara, se vocês fizerem isso, vocês me ajudam. Se vocês atualizarem o estoque diariamente, facilita. Agora imagina que eu vou atender você como stakeholder e o outro. A área de TI tem outro stakeholder. A área de RH tem os seus stakeholders. Todo mundo vai ter uma conexão de stakeholder apoiando. Um é o cliente final, o meu cliente é a área comercial, então o RH atende, vai lá. Sim. Imagina que a gente... trabalhe para deixar o outro satisfeito e ajudar o outro a performar, a outra área. Legal. Aí a gente tem essa coesão de grupo, cara, e alguns projetos de cocriação, porque existem concessões. Para eu te passar um planejamento mensal, eu preciso... saber o que você é capaz de fazer. De produzir. Sim. Não, isso você pode contar comigo. E aí, sabe o que as empresas falam? André, é incrível como a gente não conversa. Nunca ninguém me perguntou. Se tivesse perguntado, eu tinha falado, mas as pessoas não me perguntam. Eu tenho medo também de ir lá falar, ó, sabe o que vocês deviam fazer? Você está intrometendo. Então a gente primeiro quebra todas as barreiras e cria um senso de time mesmo, team building que o pessoal fala, dessa forma. Então a minha área tem que ter o plano de desempenho, metas e OKRs. A minha área tem que ter projetos que eu estou testando, saltos de crescimento, que vai me permitir fazer o dobro na metade do tempo, que vai me permitir fazer o dobro gastando menos. Estou trabalhando. A minha área tem que ter um NPS que a gente cria dos stakeholders. Sim. NPS, Net Promoter Score, nível de satisfação. E esse é o score, porque depois que eu pegar as necessidades, fizer os acordos, os planos, a cada 90 dias eu passo um formulário e você põe de 1 a 10 qual é o seu nível de satisfação com a área, por quê e o que precisa melhorar. E aí eu tenho um indicador. Então, olha a minha área, eu sou um gestor. Eu tenho o meu plano de trabalho diário, semanal com a minha equipe, mensal. Eu tenho os projetos que eu estou rodando para melhorar, de ideias novas que vai me permitir dar um salto de crescimento, fazer o dobro na metade do tempo, mas nós estamos testando os MVPs, as POCs, etc. Com 20% do meu tempo é dedicado a isso. E eu tenho o NPS e conectando o meu setor de forma lateral, mapear as necessidades, entender as necessidades e entregar com excelência. Então, esse é o primeiro estágio mais forte no livro, explicar como fazer exatamente esse tipo de trabalho. E a inovação é do setor, reinventar para ter o setor de excelência. E aí, depois vem o terceiro nível, que é o líder classe extraordinário. Aí a gente cria o Net Profit Day. Depois que nosso setor entendeu as necessidades dos stakeholders, está atendendo com excelência, porque nós temos um score. Sim. Aí vem extraordinário, que é o extra. O extra é o setor, o extra é o comum. Aí nós fazemos o que nós fizemos aqui, que é o Net Profit Day. Reúne os times todos, começa na quinta-feira, 13h. Eles são treinados, os líderes, para fazer isso. Tem um contexto. E aí eles têm que apresentar propostas de como a empresa pode ser mais lucrativa no dia seguinte. Aí eu pergunto, por que trabalhar com as pessoas, com o time Net Profit?
Porque é o que as pessoas me pedem, chama senso de dono. Só tem uma pessoa na empresa que olha para a lucratividade, para o net profit, para o lucro líquido da empresa. É o dono. O comercial, o outro com o outro, o outro. Se você quer que as pessoas tenham um senso de dono, pense como você, elas têm que pensar no que você pensa, que é a lucratividade da empresa. E aí a gente trabalha assim, ou simplesmente receita e custo, ou cadenciado, são 4 no ano. Então assim, o primeiro trabalho é, pessoal, de que maneira... Todas as áreas trabalham no mesmo dia nisso. Começa na quinta-feira, 2 da tarde, e acaba na sexta-feira, meio-dia, com uma confraternização. Aí você fala, como é que mobiliza? Mobiliza e uma vez a cada 3 meses. Se vocês não fizerem, vocês estão mortos. E aí, o que a nossa empresa pode fazer? Geral, a gente monta grupos multidisciplinares, se a empresa é pequena, ou por setor, que a gente pode aumentar a receita. Ideias de como a gente pode aumentar a receita, ou fazer mais. Sim. Você escolhe mais. Ou, gente, como é que nós podemos melhorar a experiência do cliente? Aí você fala, todas as áreas participam? Todas as áreas. Como vender, como aumentar a receita, como melhorar a experiência do cliente. Depois, como fazer mais rápido. O que a gente precisa mudar para conseguir entregar mais rápido? Processo. E depois, reduzir o custo. Porque quando você trabalha aumento de receita, quando você trabalha a experiência do cliente... O custo já... o pessoal fala, mas eu preciso disso aqui. Tá. Aí você tem que ir lá e trabalhar. Então, basicamente, o Net Profit Day é mobilizar todas as pessoas da empresa para que elas tragam ideias. Aí elas têm autonomia, propósito. Sim. Autonomia para trazer sugestões diversas de como nós podemos aumentar a lucratividade, ou aumentar a receita ou reduzir custos. Aí você fala, todo mundo consegue ter ideia? Todo mundo. São grupos multidisciplinares, 3 pessoas trabalhando com ideias. Todo grupo apresenta. Todas são viáveis? Não. Todas são implantáveis? Não. Mas 2 a cada 10 aumenta e dobra o lucro da empresa a cada ano. André, estamos chegando no tempo, estouramos o tempo aí, mas o papo tá muito legal e eu quero que... Eu vou até... Primeiro, quero mandar um abraço para a Hilda, para o Felipe, porque o Felipe vai fazer uma parte aqui bem interessante. É o seguinte, para deixar a dica para o final, se o Felipe chega, ele já está com você, já está até trabalhando, editando vídeo e tal, chega assim, pai, vou montar um negócio agora, quero empreender. Qual a dica que você vai dar para mim? Então, você vai dar uma dica agora para o Felipe empreender. Porque, assim, eu sei que você faz o seu trabalho de todo o coração para todo mundo, mas para o nosso filho é diferente. O que você fala para o Felipe agora? Primeira dica, que hoje o mundo não tem mais limite. Ele pode empreender em qualquer área, de qualquer coisa, de qualquer forma. Então, para isso, a dica é ele escolher algo que faça sentido para ele, que ele goste e faça ele se sentir feliz. Porque, assim, ganhar dinheiro hoje não é problema. Né? O pessoal está vendendo vento na internet e está fazendo rios de dinheiro, tá certo? Não sou contra, não. Só tô fazendo. O problema não é mais dinheiro. O que vai gerar frustração para as pessoas não é o dinheiro. A gente busca muito o dinheiro, o dinheiro. O dinheiro não é importante? Eu sei disso. Eu já quebrei várias vezes, já passei necessidade, né? E vim de uma origem que não era tão privilegiada. Então, assim, dinheiro é muito importante pra caramba. Só que o prazer de fazer as coisas é tão importante quanto. Então, falei para ele, buscar as coisas que façam sentido para ele. E eu quero muito, mas não posso exigir, que ele seja um empreendedor. Quando eu estou numa situação difícil, eu falo, filho, passa num concurso público. E acabou. Mas quando eu estou bem, estou feliz comigo, eu falo, cara, graças a Deus eu tomei essa escolha de fazer algo que faz sentido para mim, que me dê liberdade de fazer o que eu gosto. E assim, ganhar dinheiro não é um problema, mas tem que achar uma coisa que dê prazer para ele, porque senão, cara, vai perder as conexões. Eu sei que parece muito romântico isso, mas sinceramente, cara, ganhar dinheiro não é o problema hoje. O problema é você achar alguma coisa que você ganhe dinheiro, mas que você queira fazer por muito e muito tempo, cara. Né? Porque, beleza, ganhou, aposentou. Sim. Tá, mas seria ótimo. Tá bom demais. A questão é, você consegue ir depois? E depois? Né? Então, o que você está construindo? Então, assim, eu quero que ele seja apaixonado por algo, que faça sentido para ele, porque o dinheiro é consequência e o mundo é todo dele. Eu não quero que ele perca os sonhos agora pelas frustrações dos outros. Sim. Né? Então, minha mãe tem as frustrações dela, meu sogro tem as dele, eu tenho as minhas. Ele não pode ver sofrimento às vezes e falar, eu não quero sofrer, Sim. não quero fazer, eu quero fazer Sim. um negócio. Porque imagina você fazer um negócio, e eu atendi alguns órgãos. Cara, a pessoa fica 20 anos fazendo uma coisa que só por causa do salário de 10 mil, 20 mil por mês, cara, e ficar 20 anos fazendo aquilo, e falando, não vejo a hora de aposentar porque aí eu vou ser feliz e fazer uma coisa que eu gosto, aí eu vou pescar, eu vou ver. Então, assim, não entra nessa, cara. Faz algo que você curta. Você vai ganhar muito dinheiro, se quiser, muito.
mas faz algo que dê prazer, cara, que curta fazer. Ele tem essa opção agora aos 14 anos, com uma base e uma sustentação que não tínhamos antes. Então, ele quis comprar um computador game. Eu falei, eu compro o computador game se você editar vídeo para mim. E aí ele me cobra agora R$20 por vídeo que ele edita. E ele pensou em cobrar por minuto agora. Aí já complicou. Mas, ok, um computador lá custa 10 mil, 9 mil reais, sei lá, que nós pagamos. Cara, ele tem uma opção agora que nós não tínhamos, cara. Não tinha essa, não. Entendeu? Tinha que fazer no peito. Então, ele tem muita opção. O problema não é o dinheiro, o problema é a satisfação, o prazer e contribuir, fazer alguma coisa que faz sentido. Então, ele tem todas as opções. Se daqui chegar nos 50 anos nada der certo, aí tenta fazer alguma coisinha ali, porque não deu nada certo até os 50 anos. Tem gente que fica rico depois, não tem? Tem. Então ele tem o mundo inteiro, a vida inteira pela frente, cara, para testar, arriscar as coisas, e ele tem condição que nós não tínhamos. Então ele é muito privilegiado e fala para ele valorizar demais isso, porque nem todo mundo tem essas mesmas oportunidades. André, quero agradecer demais a sua participação no nosso primeiro episódio do podcast da Guia-se. É uma satisfação, um amigo de longa data. Eu fiz um curso com você há muito tempo atrás, se não me engano, 2007, e desde então a gente tem sempre se aproximado e aprendido muito. Poxa, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Espero que algumas dessas conversas sejam relevantes para as outras pessoas. E espero que no próximo a gente tenha aprendido coisas novas, né? E falar, sabe aquilo que eu falei? Esquece aquilo que eu falei. Aprendi coisas novas, mas é assim, né? As coisas são... a gente vai aprendendo, evoluindo todo o tempo, e a gente não é dono da verdade, tem uma experiência, mas não quer dizer que o que aconteceu vai acontecer com os outros, mas acho que é importante as pessoas entenderem um pouquinho disso. Sem dúvida. E você que veio até aqui, poxa, chegou aqui e não está inscrito ainda, dá uma olhada, se inscreve, deixa seu like, ativa a notificação, mas principalmente deixa esse comentário aqui, alguma dúvida, que daí a gente responde, o André também manda mensagem. Todos os contatos do André, da Net Profit, as redes sociais do André também estão aqui na descrição. Então é isso aí. Muito obrigado por ter acompanhado. Fique atento que tem mais. Valeu. Valeu, André. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, André. Deu certo aí? O que você achou? Oh, foi bom, né?